Fala nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal Mundo Fla React, sempre trazendo conteúdos diários aqui para vocês sobre o Flamengo. Então já vai deixando o seu like, se inscreva aqui no nosso canal, ative o sino se você é novo, compartilhe nossos vídeos com os seus amigos, que aqui você ficará por dentro de todas as notícias e últimas atualizações com notícias de pré-jogo, pós-jogo, análise completa, para você não perder nada do mais querido e amado do Brasil. Nesta quinta-feira vamos para mais um pacotão de notícias do Mengão. O que você acha que foi predominante? Não sei se foi um fator só, alguns fatores, mas para essa atuação abaixo aí do Flamengo. Você acha que a altitude também atrapalhou? Eu acho que, assim, afirmar que a altitude não atrapalhou, acho que ninguém tem condição de afirmar isso, né? Seria leviano alguém chegar aqui sentado e falar, olha, não, o cara não sentiu nada, não correu porque não quis. Eu vou falar um negócio desses. Acho que cada um reage de uma maneira à altitude. A gente sabe que a altitude de Bogotá não é assustadora como de La Paz ou de Flamengo ainda vai jogar no dia 24 contra o Bolívar. São 1.000 metros a mais aproximadamente. Dá uma boa diferença. Não é Oruro, não é Potosí, onde jogou o Boca Juniors, que é 4.000 metros aproximadamente. Então, é uma diferença considerável. Mas acho que, independentemente disso, acho que o time jogou mal. Acho que não é uma questão só de física. O time jogou mal. As escolhas ruins. É proibido criticar o Fabrício Bruno também, né? Agora tem isso, né? Se você fala, está pegando no pé. Na jogada do gol, a reposição do Rossi é ruim. O Pulga dá uma espécie de um carrinho no vazio, e o menino lá, o Rivaldo, né? Dá um drible nele, assim, absurdo. Emerson Rivaldo. Ele passa lotado, absurdo, ele dá aquele bote. O que deu nele? Tamanha ingenuidade naqueles lances. E o Fabrício Bruno, ele vai, só tem o Ruiz na grande área. É o cara que está esperando o cruzamento. O zagueiro faz o que nessa hora? A tal da leitura da jogada, que tanto se fala, né? Ele prevê mais ou menos onde vai a bola, que a bola vai ser direcionada, se for bem passada, bem cruzada, para o jogador para finalizar. E tenta o quê? Interceptar essa bola ou dificultar a finalização. Se você fica do lado do cara, em frente ao cara perto, o menino Ruiz dominou e chutou à vontade. O Fabrício estava enterrado dentro da pequena área. O Davi Luiz nem na disputa se propõe a ter uma defesa tão boa, né? Que não toma gol, 1.055 minutos mais 80, deu 1.135 minutos, uma coisa assim. Por aí. Enfim, não importa. 1.000 e tantos minutos, que legal. Então, toma um gol desse, que a bola é mal reposicionada, o volante dá um bote todo atrapalhado, todo errado, ele leva um drible desmoralizante, e o cara que faz o gol finaliza sozinho na grande área, domina e chuta. Faça, por favor. Vários erros foram cometidos nessa jogada, gol que o Vinha perdeu, e a incapacidade de manter a bola, que furou a bola. Para que aquela reposição de bola? Toca a bola, faz o tempo correr e tal, e circula e tal. Outra coisa que eu não entendi, por que começou com o Igor Jesus? Se o Igor Jesus é a reposição do Pulga e o Alan Domingo entrou no lugar do De La Cruz, por que não começou com o Alan? Que, além disso, é mais experiente, mais acostumado a essas situações. O garoto estava nervoso. Aí, quando sai o Varela, por lesão, desgaste, sei lá o que ele teve ali, saiu o Varela, aí entra o Everton Araújo. Everton Araújo entrou com os olhos esbugalhados, tadinho. Dava até pena do garoto, ele estava claramente assustado. Quando a câmera fechou nele, que ele entrou em campo, você olha e fala, cara, sabe quando o cara entra e fala, meu Deus do céu, eu estou num jogo do Flamengo fora de casa, estreia a 2.600 metros. Cacete, né? O que eu faço agora? Nítido. Normal, cara. Esse garoto não joga. Ele nunca jogou entre os profissionais. Jogou ali com os outros garotos, mas no time principal não jogou. Ele estava improvisado, né? Por que não colocou o Fabrício Bruno de lateral e o Léo Ortiz na zaga para fazer a parte final do jogo? Aí o garoto errou uma bola que ele tentou abrir para o Luiz Araújo e foi interceptada pelo time do Milionários, iniciou um ataque. Na hora eu pensei, só falta o Milionários meter um gol. Acaba a carreira do menino. O que vão encher o saco desse garoto, coitado. Então não entendi o Tite. Aí quando entrou o Alan, melhorou. As jogadas começaram a sair mais bem preparadas, o time conseguiu articular melhor. O jogador do Igor Jesus não estava bem. Não sei se foi altitude, nervosismo. Cara, um jogo desse, pô, quem é mais cascudo em campo, gente? Pô, não é para colocar jogador juvenil, sabe? São promissores e tal, caras como o Igor, mas calma, por que não? Porque ele perdeu o De La Cruz, por que isso? E o detalhe, já tendo feito mais mudanças no time forçada, o caso do De La Cruz, por opção da Davi Luiz e não o Léo Pereira. Não entendi por que
o Léo Pereira ficou no banco, você estava em condições, e o Fabrício, que vem jogando regularmente e fez 2 jogos pela seleção, ficou no jogo, não entendi. Por que isso? Qual a lógica disso? Para dar chance ao Davi Luiz? Então ele entra porque é o lado esquerdo? Então o Davi Luiz tem que jogar agora. Por que o Davi Luiz não pode jogar domingo, gente? E não manteve o time que já vinha jogando ontem, já que o Fabrício Bruno não precisou ser poupado. Ontem não, antes de ontem. Domingo ele pode experimentar o que ele quiser. Pô, domingo está 3-0. O adversário é mais fraco. Está totalmente dominado. O Flamengo vai ter que fazer um negócio vergonhoso. Tem que mandar todo mundo embora se perder de 4-0 para o Nova Iguaçu, gente. O Landim renuncia, fecha o CT, para de jogar futebol. Não é possível. É inadmissível qualquer coisa. Domingo não seja o Flamengo campeão. Uma coisa óbvia. O papo de respeito ao adversário e tal é para eles lá, que não podem falar. A gente pode falar aqui, é óbvio. Seria uma hipocrisia falar o contrário. Então foi tudo errado, na minha opinião. Tudo errado. E um detalhe também que eu queria colocar para apimentar a discussão. Por que ele tirou o Pedro, não sei o quê? Também, não sei, não tenho informação se o Pedro estava desgastado, o Pedro não estava jogando bem. Mas ele tira o Pedro e tenta o Bruno Henrique de centroavante. Lição número 1 desse jogo. O Bruno Henrique não vai ser transformado num bom centroavante num passe de mágica. É o que eu falo sempre. Chegou o Mago Merlin com a sua varinha, plim, agora o Bruno Henrique virou centroavante. Não, ele é um cara que cabeceia, faz gols, mas ele vem, joga pela esquerda, na diagonal, entrando na área. É diferente de jogar no meio dos zagueiros. Mas o Cristiano Ronaldo, guardadas as devidas proporções, obviamente, era um jogador de lado de campo, um atacante que virou um centroavante. Sim, ele se preparou para isso. Ele não foi transformado em centroavante repentinamente. Ele foi virando, foi ficando mais velho, perdendo a arrancada, a velocidade, aquela mudança de direção, as jogadas que o Cristiano fazia, né? E foi virando cara de área. Aí se aprimorou em posicionamento, o cabeceio, o que aquela criança pula, né? Vai lá em 8 metros de altura cabecear a bola, quer dizer, treina feito um louco, é um obcecado, é um workaholic. Então ele certamente foi trabalhando mais e mais para virar, e muito fominha, quer fazer gols e mais gols, né? Ali ele ficou mais perto do gol adversário. Então o Bruno Henrique, para virar centroavante, tem que ser trabalhado para isso. E o Flamengo não tinha o reserva, embora tenha outra característica, né, do ataque, porque o reserva está suspenso. E ele está suspenso, minha gente, porque ele não fez o exame de doping dentro das regras que deveria ter feito. Fez da maneira dele. Então, vamos pensar um pouquinho. Mas você fala sempre que o Gabigol não está jogando nada? Sim, poderia ser o jogo da redenção dele. Vai que o Gabriel está no banco, em condições, entra e mete o gol, o Flamengo ganha 2-0. Ou ele entra em campo, mete um gol, dá um passe, 3-0, joga pra cacete. Vamos imaginar isso. Um dia pode acontecer, mas não vai acontecer, porque ele está suspenso. Então, essa coisa de fechado com o Gabigol e tal, concorda, a pena é pesada e tudo, mas ele era para estar lá nesse jogo, cara. É um jogador importante, é um herói de Libertadores, o cara que fez 4 gols em finais, o Flamengo estreia, ele não está à disposição. E não está à disposição porque está suspenso. Ele está suspenso por conta de uma coisa tola. Isso tem que ser falado. Uma coisa é o desfalque por lesão, por uma suspensão que faz sentido, que ela tomou um cartão amarelo e tal, uma expulsão, às vezes, numa jogada que acontece. Mas não, ele está suspenso por tentativa de forjar o exame, esse tipo de coisa. É uma situação absolutamente tacanha. Isso é ruim para o Flamengo, ele custa muito dinheiro, ele está ganhando salário agora em março. Ganhou em março, né? Em abril, já não sei como é que vai ser. A informação que eu tenho é que, se for confirmada a suspensão, ele tem um contrato suspenso e o salário também. Essa é a informação que eu tenho. E aí ele só volta a receber quando voltar a jogar, que é o normal. Né? É o normal. O dinheiro não é do Landim para ele fazer caridade com o jogador suspenso. Trabalha, recebe. Não trabalha. Se eu não trabalhar, eu não recebo. Em tudo que eu faço. Não trabalha, não recebo, claro. Agora, se você está machucado, é como o camarada que recebe porque está em licença médica, correto? O Bruno Henrique ficou quase um ano ganhando salário sem jogar. Mas ele estava trabalhando. Como? Fazendo tratamento, recuperação, fisioterapia para voltar a atender ao Flamengo. O Gabriel não pode nem entrar no CT, gente. E ele não estava à disposição. Por isso que o Tite colocou o Bruno Henrique de centroavante naquele final, porque ele não tinha outra opção. Então tem toda uma série de questões que envolvem esse jogo que eu acho que merece, no mínimo, uma reflexão. No mínimo, é um jogador importante, uma fase, mas é um cara importante, claro que poderia ter nesse jogo mais chance de voltar, não está à disposição do Flamengo. Não está à disposição. Porque está suspenso. Por causa da bobagem. Por causa da besteira, uma atitude que eu não consigo entender até agora. Toda vez que eu lembro, por que o cara faz um negócio desse? E o Tite foi muito mal, muito mal. O Tite foi muito mal nas escolhas. Acho que foi uma estreia assim, muito ruim. Achei muito decepcionante. Muito decepcionante. O Flamengo foi uma coisa realmente muito abaixo. Porque a gente fica vendo, gente, jogo do estadual. Estadual. O Flamengo jogou contra o Vasco e contra o Botafogo, aí entrou numa fase que o time não estava tão ajustadinho, né? Tanto que eles tiveram claras chances de gol. O Vasco, então, 2 que o Léo Pereira salvou. Já contra o Fluminense, na parte final, o Flamengo foi melhor.
Flamengo não permitiu nem que o Fluminense finalizasse praticamente. O Flamengo mostrou progresso. E vem vencendo seus adversários com uma autoridade, tudo mostrando que está num caminho. Aí vem o jogo da Libertadores fora de casa e fala, agora é a hora de mostrar que o time tá, não foi o que nós vimos. Mas em parte também porque o time mexeu demais. Mexeu em todos os setores. Ele mexeu todo o lado esquerdo da defesa, por opção, porque Ayrton e Léo estavam à disposição, o Léo Pereira. Ele mexeu no meio-campo, por necessidade, que o De La Cruz ficou adoentado, mas não colocou o homem que o substituiu no domingo, no sábado anterior, e que é um cara mais preparado para esse jogo, que é o Alan. Ficou claro isso no segundo tempo, quando o ex-jogador do Atlético foi para o jogo, pôs o menino, o Igor, não era para colocar, era óbvio isso. Depois ele coloca o Everton Araújo, uma verdadeira fogueira, o menino, quando poderia colocar um zagueiro por ali e fazer algo mais Podia seguro. ter botado um garoto lateral no banco também, né? Ou isso, um lateral, né? Que nem é da posição garoto, né? E no final, essa situação também, que aí não cabe a ele, mas ele tem que colocar o Bruno Henrique ali, porque por alguma razão o Pedro saiu. Não sei se é desgaste, o que estava acontecendo. Algum motivo deve ter, né? O Pedro ter saído. E ele só tinha como colocar o Bruno Henrique. E outra coisa, esse negócio do Varela, que a gente vai falar sobre isso. O Varela saiu lá com câimbra, né? O Flamengo tem um lateral, gente, porque o Wesley está machucado. Vai ter o quê? 5 laterais direitos? Eu concordo que tem que ter um bom lateral. Mas não adianta contratar por quantidade. Se o Vinha ficar machucado e o Ayrton Lucas estiver jogando, sentir alguma coisa, o Flamengo vai ter que improvisar. Todo o time vai ser assim. Ou vai ter 3 para cada posição. Tem que entender um pouco melhor isso. O Flamengo ficou sem lateral porque o cara sentiu cãibra e o outro está contundido. O Wesley está machucado. Se o Wesley tivesse em condições, ele entraria no lugar do Varela. Agora, o que o Tite encontrou de solução ali foi muito ruim. Sabe? Eu fiquei assim, sinceramente, quando o garoto errou o passe ali, o Everton Araújo, eu fiquei preocupado. Falei, cacete, que esse garoto, meu Deus do céu, isso acontece. Nem precisava entrar no gol, uma bola na trave, sabe? Uma jogada de grande perigo. Todo mundo joga, você joga. Já veio logo isso, né? Eu já vi gente na rede social depois do jogo falando que o Vinha não joga nada. Porque ele não jogou nada. Mas aí ele já não joga nada. Sabe? Os julgamentos definitivos eles vêm rapidamente. Para um garoto, isso é muito pesado. Então, acho que o Tite foi muito mal. Eu achei muito ruim mesmo. Muito ruim mesmo. E não é mimimi, não. É uma análise crítica de um time que a gente esperava ver muito mais. E um time que deve muito à torcida. Não pode esquecer isso. Vou bater nessa tecla até o final. Esse time deve ao torcedor do Flamengo atuações dignas e vitórias. O que eles fizeram no ano passado não se esquece. Empatar com o Nublense, perder para o Alcas, ser eliminado pelo Olímpia com 3 gols de cabeça. O Olímpia, que nem está classificado para a competição sul-americana dessa vez, foi eliminado em fase preliminar sul-americana, que é um clube que estava com transfer ban, cheio de problemas. É um clube grande da América do Sul, tricampeão da Libertadores, mas que vive uma crise tremenda. E o Flamengo foi humilhado naquela derrota. Uma derrota ridícula, sem contar as 20 derrotas durante o ano, goleada de Cuiabá, goleada de Fluminense final de Carioca, goleada de Bragantino 4-0, derrota para Maringá, último jogo do ano, perdeu para o São Paulo, ridiculamente 1-0 gol do Luciano, e o Flamengo só foi para a fase de grupos porque o Botafogo também não venceu seu jogo, senão o Flamengo não iria para a fase de grupos da Libertadores. Esses jogadores, no ano passado, com diferentes técnicos, aí entra a diretoria também, evidentemente, protagonizaram vários vexames que não podem ser tolerados no Flamengo. Nesse Flamengo rico, de 1 bilhão e 400 de faturamento, com salários em dia, com ótimo CT e ótimas condições de trabalho. E a única maneira desses caras consertarem isso minimamente é jogando bem e vencendo jogos. Eles não fizeram isso, não jogaram bem. Então tem que ser criticado sim. Essa coisa de ficar já achando que está tudo bem porque ganhou do Volta Redonda, do Sampaio Correia, do Nova Iguaçu, para mim não cola não. O negócio é Libertadores. E o que o André falou, concordo totalmente. Esse negócio é bizarro, então tem que adaptar o estadual. Então o estadual terminasse uma rodada antes, gente. Para que tanto jogo inútil no Campeonato Estadual? Todos eles, que terminassem antes da Libertadores. A Conmebol já anunciou há muito tempo que, nos primeiros dias de abril, nós teríamos a primeira rodada das competições sul-americanas. A Copa Sul-Americana e a Copa Libertadores. Então, por que terminam no domingo que vem? Por que não terminou no domingo passado? Por que não ajustaram o calendário? Quem tem que ajustar são as federações. É muito simples isso. Sabe? Se alguém acha que na Europa a Champions League vai se adaptar à Copa da Liga Inglesa, a Copa da Liga Francesa, ou a Copa da Bulgária? Não. Os caras sabem o calendário da UEFA, vão encaixando, todo mundo joga, vai em frente e seguimos. Então não tem que adaptar nada. O estadual não pode ser super. O Grêmio perdeu para os Strongest com o time reserva, num jogo que pode custar caro lá na frente. O Palmeiras ontem escapou de uma derrota, sabe-se lá como. O que perdeu de gol o São Lourenço, quando estava 1-0, lance cara a cara, assim, poderia ter feito 2-3. E o Palmeiras, no final do jogo, tinha 6 titulares. 6 titulares. Mas começou com um time com 9 reservas.
porque tem que ganhar do Santos no domingo, de qualquer maneira, essa coisa. São os clubes brasileiros, assim, isso é uma situação que tem que ser discutida com relação ao calendário. E a contramão, acho, do que isso que o André falou, que viu aí. Porque não tem que adaptar nada. O campeonato tem que terminar antes. Que loucura, gente. O cachorro correndo atrás do rabo, que maluquice isso aí. Só o que faltava. Enfim, desculpa o desabafo, estou bem irritado com esse negócio, sabe? Achei terça-feira um horror. E ontem mais um horror. Eu vejo esses times desfalcados e tu fala, cara, isso é uma piada. Isso é uma brincadeira, cara. Uma brincadeira. Eu nem vou falar do Botafogo. O Botafogo não poupou ninguém. O Botafogo só fez o vexame que é ofuscado porque o dono do clube fica falando essas coisas aí e isso toma as manchetes. Mas que coisinha também o Botafogo, hein? Em casa, que né? Coisinha. O Carlos Baca, né? O grande Carlos Pelo Baca. amor de Deus, que coisa medonha aquilo lá. O Fluminense também, ontem, né? Ontem não teve gol do Júnior Santos, né? Tinha gente pedindo Júnior Santos na seleção brasileira, né? O Fluminense até uns 10, 15 do segundo tempo não tinha chutado uma bola do gol. Isso. Primeiro tempo teve 78% de posse de bola e 0 finalização. Na verdade, uma bloqueada pela defesa. Quer dizer, nem chute a gol, dá para considerar isso. Você chuta, bate no zagueiro. Cara, que coisa. Isso não é só o Flamengo, não. O que a nossa pauta é o Flamengo, mas não é só o Flamengo. Mas eu acho também o seguinte. Passado, esquece. O Rodolfo Landim, ele pode até ter autorizado o departamento de futebol negociar a renovação do Gabigol por aqueles moldes, por aqueles valores que eram absurdos. E pelo tempo de contrato, 5 anos de contrato a mais. Estávamos falando de um Gabigol em péssima fase com a camisa do Flamengo. Se ele autorizou ou não o departamento de futebol, isso não vem ao caso. Fato é que ele recuou. Ele é o presidente, é ele que manda. E ele percebeu que não era o momento para renovar. Isso não é informação, é analisando o contexto de toda a história. Eu acho que o Rodolfo Landim recebeu alguma orientação do departamento jurídico quando surgiu essa situação envolvendo o Gabigol, que ele foi denunciado por tentativa de fraude no exame antidoping. O departamento jurídico deve ter falado com o Landim. Landim não assina, porque ele tem o risco de ser punido. É baixo? Mas ele pode ser punido. Tanto é que foi punido. Então, assim, galera, com todo respeito, por que o departamento de futebol iria não gostar? Eu não estou aqui, gente, pelo amor de Deus, o Eric Faria é um baita jornalista, tá? E eu acredito na informação dele. A bola que eu estou tentando levantar é o seguinte: por que o departamento de futebol vai ficar chateado ou vai receber as declarações do Landim como uma bomba, como uma crise? O departamento de futebol não pode falar nada. Inclusive, o departamento de futebol deveria agradecer ao Rodolfo Landim e falar assim: pô, Landim, obrigado por não ter assinado. O tempo passou e a gente percebeu que seria um erro. Porque se a gente tivesse renovado, e não porque está acontecendo agora essa situação jurídica do Gabigol, também, obviamente. Mas é porque o Gabigol, ele não jogava bola, ele não rendia dentro de campo, e mesmo no começo dessa temporada, mesmo antes de ser punido, ele não estava rendendo. Então o departamento de futebol deveria agradecer Rodolfo Landim por não ter assinado. Mas o Landim disse que vai esperar até o fim do ano. Tá certo ele. Vai renovar agora porque o jogador está punido, gente. O jogador está suspenso. O jogador nem sequer pode pisar no ninho do urubu. Então, como que você vai renovar o contrato desse atleta? Está certo. E não tem prazo para resolver. Não tem prazo. Vocês querem um exemplo? Os advogados do Gabigol, que estão defendendo o Gabigol, deram entrada no efeito suspensivo. A resposta do efeito suspensivo não sai em pelo menos 21 dias. Eles acreditam que a resposta sairá entre 3 e 4 semanas. Estamos no começo de abril. Ele só pode, se ele conseguir esse efeito suspensivo, ele só pode voltar a jogar durante o efeito suspensivo em maio. Paralelamente a isso, galera, os advogados trabalham no recurso no CAS para tentar uma absolvição do atleta da punição de 2 anos por tentativa de fraude em exame antidoping. Ou seja, qualquer coisa que se falar agora é discutir o sexo dos anjos. Mas um clube pode assinar pré-contrato. Gente, vocês acham que algum clube no mundo vai querer assinar um pré-contrato com o Gabigol?
Ele suspenso? Beleza, pode até querer e pode. Juridicamente falando, pode assinar um pré-contrato. Tá entendendo, pô? Se não for casado, então, no Rio, tá entendendo? Aí vai fazer a festa, mas ainda. Sensacional. Olha, imagina, De La Cruz, Arrascaeta, Di Maria, e é E possível... pode ter mais gringo, né? E pode ser o Montiel, inclusive, na lateral direita. Pode sim, pode, no meio do ano, é verdade. Você falou do Montiel, a gente já trouxe essa informação também aqui. Tem informação sobre a outra lateral à esquerda. O programa tá bombando, então você que tá aí já deixe seu like, se inscreva, acione o sino de notificação. Angel Fabian Di Maria, nascido em 14 de fevereiro, né, de 1900, deixa eu confirmar aqui, 1988, 36 anos completados. Tem 1,78 m, joga pelo lado direito, é ponta direita, posição que o Flamengo tem carência. Argentino, nascido em Rosário, ele pela seleção brasileira, seleção argentina, 138 jogos e 30 gols. Números da temporada do jogador que, segundo o Transfermarkt, tem contrato até 30 de junho com a equipe portuguesa, vale 4 milhões de euros. Ainda com a idade elevada. São 23 jogos na Liga de Portugal. Felipe, Ale e você do chat. 23 jogos, 8 gols e 8 assistências. Ou seja, ele tem 16 participações em 23 jogos, direto ou indiretamente, em gols assinalados pela equipe do Benfica. E quase faz um na última rodada, se não fosse o Hugo, né? Exato, perdeu um pênalti. Ela bateu mal, bateu bem mal. Mas os números são Mas os números são cara. fantásticos. Isso da Liga Portuguesa. Vamos continuar com as outras ligas. Taça de Portugal, de 6 jogos possíveis, eles jogaram 5. Benfica jogou 5, que aí ele não foi tão bem, deu uma assistência e não fez gols. Na Champions, 5 jogos, 1 gol e 1 assistência. Na Euroleague, né? Enfim. Euroleague. Nossa sul-americana aqui. São 4 jogos, 3 gols e 2 assistências. Vai sobrar no futebol brasileiro, Júlio. E na Allianz Cup, que é um campeonato tipo Supercopa, assim, é um campeonato ali, né? 3 jogos, 2 gols. E mais na Supertaça de Portugal, ele simplesmente fez num jogo único, fez 1 gol. Não, ele Ou seja, tá quente, né? Ele está ativo titular, mas já deixou claro o próprio Benfica, pelas contratações, é um clube que realmente preza muito a contratação de jovens para ganhar dinheiro, para também fazer mercado, fazer caixa com a própria com o próprio patrimônio na própria Europa. Isso aí é conhecido. Espaço de salário no Benfica, Porto, Mônaco, os caras fazem isso, né? Shakhtar também gosta de fazer muito, contratar jogadores que talvez não são tão badalados aqui, mas saem por valores absurdos. Mônaco, pô, Mbappé, o próprio Rames, enfim, tantos outros. Sim, o Porto sim. também, Benfica, historicamente falando, né? E 36 anos, né? Então, assim, ele... Olha o currículo da criança, amigo. É monstro. Olha o currículo da criança. Mas deixa eu entender aqui. O interesse do Flamengo, do Inter no Di Maria É mútuo? parte só dos clubes brasileiros ou há uma conversa dos empresários? A gente vai trazer a informação aqui do Pedro Sepúlveda, tá? É ele que trouxe mais detalhes. No Flamengo, em momento nenhum, tinha interesse do Di Maria no início do ano. Tanto que o próprio Pedro Sepúlveda, a gente entrou em contato com ele, tanto eu, o Júlio Miguel Neto, o Gabriel Reis, a gente entrou em contato com outras pessoas que cobrem o Benfica, moram e são jornalistas amigos com irmãos em Portugal, que rechaçaram qualquer informação daquela época. Só que tem uma informação do Oscar que vai muito de encontro com essa do Di Maria, que a gente vai falar também aqui, tá? E o porquê que o nome do Di Maria surgiu, ok? E também o Oscar era um nome também que era muito falado no Internacional, que também parece ser um concorrente, caso o Di Maria entenda que o Brasil seja atrativo para ele poder atuar. Vamos falar do currículo do jogador argentino. E galera, muita gente perguntando, Julião, acabou na cara do gol? Não, cara, é porque, infelizmente não. Dog Chow, ótimo. Tenho certeza que o Pablo Mari nunca mais vai passar o que ele passou no Flamengo, no futebol. Na vida dele, ele não vai viver os momentos que ele viveu aqui no Flamengo, de Maracanã lotado e de títulos conquistados, porque é diferente, cara, é diferente. Eu sou Flamengo pra caramba, mas é diferente. O pessoal tá brincando aqui. Qual é, Júlio? Di Maria pegou Ibrahimovic? Vocês não valem nada. Daqui a pouco o Neymar no Flamengo. Não, cara, ninguém tá falando isso não. É outra coisa, a notícia é do Pedro Sepúlveda, tá? A gente dá crédito aqui. A informação não é minha. E a notícia, se ele tem notícia, ele é um cara muito bem informado, a gente vai trazer a pauta, vai conversar com vocês no chat. Quem tá aí, desculpa o termo de babaquice querendo aparecer, você pode ir pra outro lugar, meu amigo.
Aqui a gente vai falar do Flamengo, se for notícia, a gente vai noticiar. Se você não gostou, vai ver Barbie, vai fazer trouxinha, vai fazer... E se fosse notícia... Vai se o Di Maria, também. se o Di Maria Fica à fosse vontade. notícia antes, a gente traria informação e daria o crédito Lógico, da notícia, o entendeu? Diego Correia tá falando que mesmo a barrigada do Júlio, quando ele falou do antro, primeiro você é um boçal, você tá na live, você não tá vendo que quem falou é o Pedro Sepulveda, você deve estar comendo merda. Eu tô meio sem paciência hoje. Se você não gostou, um abraço. Vai assistir Thundercat, beleza? Ah, porra, eu não tenho paciência. Então, assim, eu não tenho mais paciência, irmão. Paciência zero. Então, assim, é informação, a gente vai pontuar aqui e quando for informação, a gente vai colocar. Se você não gostou da informação, um abraço pra você, meu amigo. Vai ver outra coisa. É isso. Pô, mas não gostou da informação do Di Maria? Você merece o Adrianinho, Marcos Denner, Magal e Itamar. É o que você merece. O que os caras confundem também é o seguinte, a informação que é trazida, né, pelo jornalista português, inclusive um dos caras que mais cobra o Benfica, sabe tudo de Portugal, né, é de que há esse interesse de Flamengo Internacional. Se vai dar certo, são outros 500. Precisa ver o interesse dos jogadores, precisa ver se o jogador quer jogar no futebol brasileiro. O que a gente está dizendo aqui é a informação que chega, não é, Júlio? Então, lógico. às vezes o cara... Aí o Di Maria